A espiritualidade fala muito de campo magnético, campos vibracionais, né? E aí hoje a gente vai desvendar que relação de fato existe entre o campo magnético da Terra e o campo magnético do coração, se é que realmente existe, onde nós estamos com as pesquisas, o que é que temos de verdade, o que é que temos de possibilidades. Deixa só carregar aqui. Isso. Bem, então hoje nós vamos falar sobre a interação entre o campo magnético da Terra e o coração e o que isto tem a ver com a espiritualidade. É, Eu não tenho conflitos de interesses para falar sobre esse tema, a não ser que eu sou uma apaixonada pelo coração. Quanto mais eu adentro pelas várias facetas, pelas várias possibilidades do coração, mais eu me apaixono. E espero levar vocês também para conviverem comigo durante esses próximos 60 minutos dessa mesma paixão. Espera aí, que não está passando. Vou sair aqui, viu, Rosário, para a gente poder ver o que está acontecendo. Tá, talvez você possa, bom, dar um enter, ou então do lado esquerdo, é que o seu slide é muito claro, mas do lado Aham, esquerdo você vai encontrar setinha. Eu estou até vendo aqui a certo. setinha, e aí com certeza vai passar. Agora, bem, mas antes da gente falar sobre o campo magnético, a influência, a interação do campo magnético terrestre com o coração, vamos relembrar algumas coisas importantes sobre o campo magnético da Terra, a ionosfera, a magnetosfera, o campo magnético do coração. Afinal de contas, já tem muito tempo que a gente viu isso lá, ainda não éramos nem do ensino do terceiro grau. Bem, o campo magnético da Terra é uma das características mais fascinantes do nosso planeta. Não apenas orienta as nossas bússolas, né, as nossas bússolas que vão direcionando sempre o norte, mas também funciona como um escudo invisível que protege a vida na Terra contra a radiação cósmica perigosa vinda do espaço. Se nós não tivéssemos esse campo magnético, certamente esses cometas todos que circundam a nossa atmosfera já teriam acabado aqui com a Terra, já teriam, já teriam colidido com a Terra e acabado. Este campo magnético, ele é gerado por um processo que acontece, na verdade, milhares de quilômetros abaixo da superfície, ou seja, no coração do nosso planeta. Então, quem pensa que a mudança atmosférica está somente do lado de fora, não, ela começa bem lá dentro do nosso planeta Terra. Esse campo magnético, ele é criado através de um processo chamado geodínamo, que ocorre no núcleo do planeta. E este mecanismo natural transforma movimento de metais líquidos em um poderoso campo magnético que envolve todo o planeta. Então, como é que acontece isso? Primeiro, no núcleo interno da Terra, ele é sólido e ele é composto basicamente de ferro e níquel sobre pressão extrema. No núcleo externo, ainda no núcleo, mas na parte externa desse núcleo, nós temos o ferro que é fundido. Por quê? Porque ele entra em contato com altas temperaturas, em torno de 4.000 graus centígrados. É, esse calor intenso do núcleo interno aquece o ferro líquido do núcleo externo. O material quente sobe enquanto o mais frio desce,
criando enormes correntes conectivas que circulam continuamente. Então, vai tendo a corrente elétrica ali circulando. Paralelo a isso, a própria rotação da Terra adiciona um efeito maior, que são justamente chamados de força de Coriolis, que organiza essas correntes em movimentos helicoidais complexos, semelhantes a redemoinhos gigantescos de metal líquido. Então, essas forças de Coriolis, elas acabam de certa forma, organizando essas correntes que vão se formando nas várias partes da Terra. Porque quando se a gente pensar, o núcleo e a parte um pouquinho mais externa desse núcleo vai ter corrente em todas as direções. Esse ferro líquido, ele é, então, um excelente condutor elétrico. Quando se move através do campo magnético existente, gera correntes elétricas gigantescas que percorrem o núcleo externo. Este campo magnético, então, é criado. Peraí, que não tá. Essas correntes elétricas, por sua vez, reforçam e mantêm o campo magnético exatamente como o eletroímã. O resultado é a formação de um imenso campo magnético dipolar, por os polos norte e sul, que se estendem pelo espaço. Esse campo magnético terrestre, ele, na verdade, ele não é uniforme. E ele forma diversas regiões que compõem o que a gente chama de magnetosfera, que de fato, o que forma o campo magnético, né? Ela é uma gigantesca bolha protetora ao redor do nosso planeta que vai blindando-nos contra essas radiações perigosas do espaço. Só para a gente ter uma ideia de se lembrar um pouco das atmosferas, ou das camadas da atmosfera. Nós temos a troposfera, que é uma camada mais baixa na qual vivemos e onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, seria nessa região entre 10 e 12 quilômetros. Logo em seguida vem a estratosfera, que é uma camada que aparece na transição. Você tem a troposfera, você tem a tropopausa, uma corrente também. É nesse local daí que está a camada de ozônio, que a gente tanto fala. E essa estratosfera, ela vai de 12 a 50 quilômetros. Aqui já se tem jatos, tanto na primeira como na segunda, você tem jatos voando e pode ter também foguetes nesse espaço. Já a mesosfera é uma camada que surge após a estratosfera, com cerca de 85 quilômetros de extensão. É justamente aqui que ocorre a maioria desses fenômenos. Temos uma linha de Kármán que separa a mesosfera da termosfera. Essa daí é a maior camada da atmosfera terrestre e estende-se até 600 quilômetros, mais ou menos. É nessa região que nós podemos ver as auroras polares, satélites, e a exosfera, que é a última camada da atmosfera antes da entrada no espaço, que está situada entre 50 a 10 mil, entre 500 e 10 mil quilômetros de altitude, mais ou menos. É interessante a gente notar que é justamente a mesosfera e a termosfera que formam a ionosfera, que é a primeira camada do campo magnético terrestre. Então, aqui é a zona de intersecção entre a atmosfera terrestre e aonde começa a magnetosfera.
A estrutura da magnetosfera, então, essa região do espaço dominado pelo campo magnético da Terra, ela começa entre 60 a 70 quilômetros de altitude, justamente aí onde temos a ionosfera, e se estende por dezenas de milhares de quilômetros no espaço. Então, a primeira camada da magnetosfera, já estamos falando aqui não das camadas da atmosfera, mas as camadas da magnetosfera, onde temos o campo magnético da Terra. Então, a ionosfera vai de 60 mil quilômetros, é a base da interação magnética, onde ocorrem as auroras polares. Logo em seguida, a gente tem o plasmafera, que vai até 20 mil quilômetros. É uma camada de plasma frio que acompanha a rotação da Terra, estaria nessa região daqui. E aí, nós temos o cinturão de Van Allen. Nesse cinturão de Van Allen, nós temos tanto o interno, e ele é formado de prótons energéticos, ele vai de 1.000 a 12.000 quilômetros. Então, você veja que ele pega uma parte da da plasmasfera, e o externo, que vai de 13 a 60 mil quilômetros, e que é cheio de elétrons. Então, esta região daqui é um campo magnético de fato, onde você tem as várias descargas energéticas. Depois disso, você tem dentro da magnetosfera uma magnetopausa, que seria é, um campo externo, onde o campo magnético vence o vento solar, e a magnetocola, que fica até 1,2 milhão de quilômetros, que é a região alongada do lado noturno, que é esticada pelo vento solar. Essas camadas, elas não trabalham separadamente, elas trabalham juntas, formando esse escudo protetor, capturando partículas carregadas e desviando radiações nocivas que poderiam danificar não só a nossa atmosfera, como prejudicar a vida na superfície. E aí é preciso nós falarmos sobre as ressonâncias de Schumann. As ressonâncias de Schumann são frequências eletromagnéticas naturais da cavidade da Terra ionosfera. É aí na ionosfera que são medidas essas ressonâncias de Schumann. A frequência mais baixa é de aproximadamente 7,83 Hz e pode ter uma variação diária entre mais ou menos meio Hertz. E ela transforma, na verdade, o planeta em uma grande cavidade ressonante, que emite energia natural para a crosta, fazendo com que os corpos presentes no espaço sejam influenciados, inclusive o homem. E quando foi que foi descoberta? Essas ressonâncias de Schumann foram descobertas recentemente. Vocês vejam, em 1949, foi o Wilfried Otto Schumann. Ele foi o primeiro a relatar a existência de um ressonador esférico na Terra. Após estudos adicionais, determinou-se que a frequência exata da Terra seria 7,83 Hz, e esta frequência ela é chamada de frequência cardíaca da Terra. Também os estudos mostraram que são 8 ondas de frequência ultrabaixa, né, que são conhecidas: 8, 14, 20, 26, 32, 39, 45 e 50 Hz, e que as descargas de raios na atmosfera terrestre são a principal fonte de ondas para essa ressonância. Então, as descargas vão acontecendo, e essa ressonância daí é o que mede esse campo geomagnético.
Tem trabalhos mostrando, né, tem algumas referências na literatura dizendo que esse campo magnético ele tem um impacto na saúde humana. Níveis de melatonina são reduzidos durante, por exemplo, o aumento da atividade solar geomagnética, assim como existem mudanças da pressão arterial, do fluxo sanguíneo e da variabilidade da frequência cardíaca. Existem efeitos neurológicos, como alterações nos padrões de eletrocardiograma e ritmos cerebrais durante essa atividade geomagnética, e aumento dos ataques cardíacos, das doenças neurológicas e envelhecimento acelerado. Fora isso, nós vamos voltar a essas afirmações posteriormente, porque vamos analisar esses trabalhos para ver o que que a gente pode ter de plausibilidade, de verdade, e o que que a gente pode elencar com a espiritualidade. Mas vamos falar agora, nós já tivemos uma ideia do campo magnético terrestre, vamos ter uma ideia agora do campo magnético do coração. Não sei se para vocês, mas para nós cardiologistas, isso é uma grande novidade. É que o coração tem um campo magnético. E quando a gente começa a ver que esses campos magnéticos são Não, formados. tá bom. De manhã. Esse campo magnético do coração, é claro que a gente vê que tudo começa com a parte elétrica. E hoje a gente já sabe que dentro do coração existe um sistema nervoso intrínseco cardíaco. Quem pensa que quem manda no coração é o cérebro, pode estar ligeiramente enganado. Não que exista um que mande mais do que o outro, mas só fazendo uma alusão à fisiologia e à embriologia, é o primeiro órgão que é formado é o coração. E quando nós vamos para os estudos, para a prática clínica, para os estudos, o que a gente vê é que para haver morte é necessário o coração parar. Então ele seria o último contato, o primeiro e o último contato com isso que a gente chama vida. Então esse sistema nervoso intrínseco, ele está presente no hilo, na base do coração, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, bem como no septo interatrial, que separa os dois átrios. A maioria dos neurônios está na superfície posterior dorsal de ambos os átrios, mas predominantemente do lado esquerdo, estendendo-se até o sulco coronário, que separa os átrios dos ventrículos. Aqui está o sistema condutor cardíaco, muito conhecido por todos nós, onde há estímulos elétricos que partem do nosso sino atrial, vão até o nódulo atrioventricular, o nosso marcapasso natural, e daí eles vão pela rede elétrica, os feixes chamados fibras de Purkinje e os feixes de His para o lado direito, para o lado esquerdo, e são justamente esses estímulos que estimulam o tecido fibroso e fazem com que haja a sístole, a contração cardíaca, e a diástole, que é a dilatação cardíaca. E aí a gente vai estudar o campo magnético do coração e vai se deparar com as equações de Maxwell. Calma que ninguém aqui vai precisar decorar nem saber, porque nós vamos dizer para vocês que as equações de Maxwell, eles explicam o campo magnético do coração. São quatro leis que compõem essas equações, e a primeira lei é a lei de Gauss para o campo elétrico. O que que diz? Que cargas elétricas produzem campo elétrico. No coração, nós temos a despolarização e a repolarização, que criam separação de cargas. Surgem campos elétricos mensuráveis, e a gente mede isso perfeitamente. Essa é a base do eletrocardiograma.
A segunda lei de Gauss é para o campo magnético, que fala justamente o quê? Não existem cargas magnéticas, monopolos. No coração, o que a gente vê é que o campo magnético cardíaco sempre forma linhas fechadas ao redor das correntes elétricas. A terceira lei, a lei de Faraday da indução, diz que um campo elétrico variável gera campo magnético. Ora, durante cada batimento cardíaco, o campo elétrico muda rapidamente, e isso gera o campo magnético cardíaco. Nós ainda temos a lei de Ampère e Maxwell, que nos diz que as correntes elétricas faz fluxos de íons, cria um campo magnético ao seu redor. O que que acontece com o coração? Essas correntes elétricas que nós vimos, da despolarização, ela viaja por todo o miocárdio e leva a produzir um campo magnético que é detectável até fora do tórax. E aí, essa geometria da ativação elétrica cardíaca cria um padrão magnético tridimensional específico. Teresa, então este é o princípio que a ressonância magnética cardíaca usa. Aí eu vou dizer para vocês que não. O corpo humano, ele é composto em grande parte por água. E o hidrogênio contém prótons que se comportam como pequenos ímãs naturais. Então, como é que se dá o exame de ressonância magnética? O sistema emite um pulso de radiofrequência, o aparelho, que excita os prótons, desviando-os temporariamente do alinhamento. Ao entrar no magneto 1,5 a 3T, os prótons de hidrogênio, eles alinham-se com um forte campo magnético, né, da própria ressonância. Com o pulso desligado, a radiofrequência, então, ela é desligada, os prótons retornam ao alinhamento e liberam o sinal de radiofrequência captado pelas bobinas. E os tempos de relaxamento T1 e T2 variam entre os tecidos. Esse campo de relaxamento, então, é que permite o radiologista que faz a ressonância magnética diferenciar o músculo, o edema, o que é fibrose, o que é sangue, o que é gordura. O grande desafio da ressonância está justamente no movimento. Por quê? Porque o coração se move constantemente, através de tanto de batimentos como a respiração. E isso dificulta a captura dessas imagens. Para superar esses obstáculos, o que que a ressonância cardíaca faz? Técnicas sofisticadas de sincronização. O primeiro seria o gatilho eletrocardiográfico, onde o exame sincroniza a aquisição das imagens com o ciclo cardíaco, sístole e diástole. O aparelho captura múltiplas imagens em movimentos específicos do batimento, permitindo a reconstrução precisa. E o outro é o controle respiratório, onde o paciente segura a respiração por breves períodos de 10 a 15 minutos ou utiliza-se de correção automática do movimento respiratório para eliminar artefatos. Estas imagens, então, elas são reconstruídas para formar sequências dinâmicas, o que se chama de cine, mostrando o coração batendo em tempo real, com excelente definição temporal e espacial. Seria mais ou menos aquela é, uma analogia àqueles desenhos animados que se faziam antigamente, onde se batiam várias fotos e depois se juntava tudo de uma maneira sequencial, de forma que se dava esse movimento. E aí, como é que a gente mede esse campo magnético, né? Hoje a gente já fala em magnetografia, que mede justamente os campos magnéticos extremamente
fracos na faixa de femtotelas e picotelas. Isso são medidas de campos magnéticos, isso significa que muito pequenos, gerado pelas correntes elétricas que se propagam no miocárdio durante o ciclo cardíaco. Esses campos são detectados por sensores extremamente sensíveis, chamados magnetômetros, que os tradicionais são os SQUIDs e mais recentemente os OPMs, que é Optical Composite Magnetometers. O resultado, então, é um magnetograma, ou seja, um registro temporal similar ao eletrocardiograma e que, além disso, faz mapas espaciais do campo magnético ao redor do tórax. É, em essência, o equivalente magnético do eletrocardiograma, que é justamente o que capta os campos elétricos. Porém, com propriedades fisiológicas, físicas diferentes e informações complementares. E aí a gente pergunta, por quê? Como é que funciona esse magnetocardiografia, né? O paciente fica em uma sala magneticamente blindada para filtrar interferências externas. Aqui está o nosso maior problema para fazer trabalhos com campo magnético, medição de campo magnético cardíaco, porque essas salas são extremamente caras e são muito difíceis de você ter acessos diretos. São poucos os locais onde você consegue essa blindagem magnética. Os sensores de SQUID ou OPM ficam acima do tórax, sem contato com a pele, que o eletrocardiograma deixa em contato com a pele. Os sensores captam variações minúsculas do campo magnético. Então, qualquer variação do campo magnético, ele capta. E o software reconstrói, então, o magnetograma, que é um sinal unidimensional, mapas de distribuição magnética por tempo, que isso aí seria o bidimensional, e vetores de condução, que aqui é o tridimensional. O resultado, então, pode ser usado para a interpretação semelhante ao eletrocardiograma, mas com dados espaciais extras. Então, se a gente já tem o eletrocardiograma, por que que a gente vai usar o magnetocardiograma? Bem, o eletro, como a gente falou, mede a diferença de potenciais elétricos na superfície da Terra, da pele. Já o magnetocardiograma, ele vai medir o campo magnético gerado pelas mesmas correntes, mas, primeiro, ele não é afetado pela impedância dos tecidos, o torno, gordura, músculo, ou seja, o campo magnético atravessa os tecidos sem sofrer distorções. E olha aqui que interessante, para ser usado, por exemplo, em grandes queimados, que a gente não consegue colocar os eletrodos para fazer o eletrocardiograma na pele. Ou como tem sido usado agora também, a gente vai ver, para diagnóstico de arritmias intrafetal. Ele detecta também componentes tridimensionais da atividade elétrica, daí o seu uso. Enquanto o eletro mede diferenças ponto a ponto, unidimensional, a magnetografia ele oferece um mapa espacial contínuo. Possui também uma melhor relação sinal-ruído para certas fases do ciclo, especialmente na repolarização, que é justamente útil para as arritmias ventriculares. E pode detectar isquemia silenciosa mais precocemente. Aqui tem evidências preliminares muito promissoras. Bem, qual é então o impacto social da atividade do campo magnético? O que é que a gente sabe sobre isso, né? Tem algumas citações na literatura de que o impacto social dessa atividade, ela se dá, por exemplo, com aumento de internações hospitalares por doenças
cardiovasculares durante períodos de alta atividade magnética. Isso pode variar de 30% a 80%. Há também relações com o aumento das taxas de mortalidade durante períodos de alta atividade solar. Além de correlação entre atividade geomagnética e aumento de violência, de agitação social, de crimes, por aí vai. Existe também Chivexky, ele descobriu que 80% dos Iva. eventos históricos mais significativos, eles ocorreram durante o máximo solar, correlacionando-os com os períodos mais altos de atividade geomagnética. Então, por exemplo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, períodos de guerra, foram relacionados com esse aumento de atividade geomagnética. Mas esses influxos, essa agitação social, além delas, é um período também de maior florescimento humano. Hoje já se fala no flourish, né? Flourishing. Né, tem relatos de que, por exemplo, época de Renascimento, de Romantismo, houve avanços pronunciados na arquitetura, nas artes e ciência, justamente quando você tinha uma alta atividade solar. E cria também aí uma especulação sobre a oportunidade para criar novos modelos mais adequados e sustentáveis para a humanidade. Tudo isso tem relatos na literatura. Qual é o impacto, né, da atividade do campo geomagnético sobre o corpo humano? Essa daqui é uma revisão científica transdisciplinar. Ela foi conduzida por uma equipe internacional de cientistas, tanto da Lituânia como dos Estados Unidos, quanto da Ucrânia. Esses são locais que fazem pesquisas mais ligadas a interação desses campos magnéticos, e eles propõem um modelo de trabalho ou conceito de sincronização entre ressonâncias de Schumann e os sistemas biológicos. Eles sugerem que partes do corpo, como células, organelas, membranas, seriam capazes de responder às frequências das ressonâncias via mecanismos quânticos, como fótons ou sólitons. A metodologia utilizada, elas fazem uma abordagem teórica onde discutem possíveis implicações da saúde. E segundo a leitura, as ressonâncias de Schumann poderiam modular tanto o ritmo cardíaco, pressão sanguínea e contribuir para processos patológicos ou protetores pela ativação de ritmos naturais. Esse foi um trabalho feito por uma equipe transdisciplinar. Existiam matemáticos envolvidos, biofísicos, cientistas médicos de várias especialidades que colaboraram na pesquisa. E o que foi que eles viram? Esse trabalho, eles concluem que sugerem que há evidências na literatura para considerar interações entre o sistema, a ressonância de Schumann e o corpo humano, e que isso é real e plausível. A maioria dos estudos confirma que a frequência principal de ressonância da ionosfera, como nós já falamos, é de 7,83 Hz, e que isso coincide com a faixa de ondas alfas da atividade eletromagnética do cérebro humano. O sistema nervoso, ele apresenta a maior evidência de sincronização com as frequências de Schumann. Pelo menos são alguns trabalhos que nós lemos, são trabalhos pequenos, são trabalhos que carecem de uma metodologia mais forte para criar uma evidência forte ou até mesmo moderada, mas são os estudos onde nós temos mais estudos. Eles enumeram, inclusive, mecanismos potenciais para
essa relação, que seria a sincronização de frequências entre a ressonância de Schumann e as oscilações celulares, a ressonância quântica por meio de fótons e biofótons, e a ressonância solitônica, uma analogia física para ondas estacionárias que transportam eletricidade. Além disso, eles também especulam que há uma diminuição significativa dos valores médios da pressão arterial sistólica e diastólica e média em dias com aumento das ressonâncias de Schumann. Fora isso, eles falam da variabilidade cardíaca, dizendo que os ritmos lentos da variabilidade da frequência cardíaca podem sincronizar com mudança nos dados do campo magnético local. Dizem ainda que a ressonância de Schumann de baixa frequência diminui os riscos de desenvolver infarto agudo do miocárdio. E falam de diferenças entre gênero, onde homens apresentaram maior evidência ou maior reatividade da pressão arterial em comparação com as mulheres. Conclui, então, que a interação entre o corpo humano e as ressonâncias de Schumann foi cientificamente comprovada, afeta o sistema nervoso cardiovascular e potencialmente o renal. Essas ressonâncias de Schumann são um importante fator natural externo que influencia o corpo humano e falam que o estudo da influência das ressonâncias de Schumann na patogênese de doenças não transmissíveis é uma direção promissora. No entanto, eles mesmos colocam as limitações desse estudo. O tamanho amostral pequeno, existe falta de replicação, medidas indiretas e com variabilidade grande de apresentação, né, nos vários trabalhos, sugere desenhar estudos clínicos com medidas de variáveis biológicas, como ritmo cardíaco, pressão arterial, marcadores celulares, em paralelo com as medições de ressonância, idealmente com controle rigoroso do ruído eletromagnético, aquilo que nós falamos anteriormente. É, Então, vamos continuando sobre justamente o impacto da atividade do campo geomagnético sobre o cérebro. Existe também a especulação, fala-se, quando você entra no Google ou em um chat GPT e por aí vai, que existe estudos mostrando que os ritmos cerebrais humanos se sincronizam com as ressonâncias de Schumann. E que o eletroencefalograma humano apresenta variações semelhantes às mudanças nas ressonâncias de Schumann durante o ciclo diário. Ou seja, as frequências de Schumann se sobrepõem às ondas alfa, ondas betas e às ondas gamas do cérebro. O cérebro humano, então, é um órgão eletromagnético sensível que responde às mudanças das ressonâncias geomagnéticas. E aí a gente encontrou esse estudo, um estudo retrospectivo, observacional, que investigou a correlação entre variações geomagnéticas e taxas de mortalidade por AVC nas regiões Nordeste e Sul do Brasil. E eles avaliaram isso, eles observaram isso no período entre 1996 e 2022. Por isso, por quê? Porque as pesquisas recentes sugerem que condições ambientais, como ressonância de Schumann, podem influenciar o sistema cardiovascular e cerebral. Eles coletaram, então, escolheram os 9 estados do Nordeste e 3 estados do Sul do Brasil, foram escolhidos pelos efeitos segundo eles, pronunciados dos índices geomagnéticos em determinadas latitudes, coletaram dados das taxas de mortalidade por AVC obtidas pelo DataSUS, seguindo os parâmetros do CID-10,
coletaram dados em São Luís do Maranhão e em São Martinho da Serra, que são duas estações magnéticas aqui no Brasil, onde estão instaladas pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, e usaram como análise estatística a correlação de Pearson e histogramas para analisar a relação entre mortalidade e frequência de chumbo. Eles acharam nesse trabalho que houve uma significância estatística, um P menor do que 0,05, para todos os estados, exceto a Bahia. Não explicam por quê. Existe correlação mais forte nos estados do sul. E ainda concluem que o monitoramento geomagnético pode melhorar a prevenção de AVC, maior correlação no sul devido à latitude magnética e influência cardiovascular, seriam as variações, seriam afetadas, né, pela variação geomagnéticas. Esses resultados sugerem que fatores ambientais, como o campo magnético terrestre, influenciam significativamente a saúde cardiovascular e cerebral. E esses achados ressaltam a necessidade de integrar o monitoramento geomagnético nas políticas da saúde para melhorar estratégias de prevenção. Ora, as limitações metodológicas desse estudo são limitações graves. Primeiro, que o estudo de natureza ecológica, onde não permite inferir causalidade. Existe a correlação não significativa correlação não significa causação. Não há controle de variáveis também. Ausência total de ajustes para fatores confundidores, tais como idade da população, presença de hipertensão, diabetes, tabagismo, acesso a serviços de saúde, renda, poluição, sazonalidade. O uso isolado desse coeficiente de Pearson para séries temporais longas pode fazer correlações espúrias, né? Não há análise de defasagem temporal, que é essencial nesses estudos ambientais. A ressonância de Schumann não é uma variável local, ela é global, ela mede, tem os centros de captação, né, onde tem os magnetômetros, mas ele é global, pelo menos são as referências, né, que nós temos, as evidências que nós temos até o momento. Contudo, e aí o que é que acontece? O estudo relaciona a ressonância a níveis estaduais, incompatibilidade física, né? A correlação por estados é esteticamente inadequada. Os estados têm populações, políticas e perfis de risco muito distintos. E a ausência de explicação biológica plausível, capaz de relacionar ressonância e AVC em escalas populacionais. E qual seria, então, o impacto da atividade do campo geomagnético sobre o coração? Também os trabalhos dizem, né, existem algumas relações de trabalhos dizendo que o coração gera o maior campo eletromagnético, o ritmo do corpo humano. Isso a gente já viu pelo campo magnético. Esse campo tem aproximadamente 100 vezes mais forte que o campo produzido pelo cérebro, nós já comentamos sobre isso. Informações sobre o estado emocional são codificadas por intervalos entre os batimentos do coração, isso é o que eles falam, né? E detectável a vários metros do corpo com magnômetros sensíveis. Fala-se em 3 metros, mais ou menos, eu li alguma coisa em torno de 7 metros, mas vamos ficar com essa informação de 3 metros. É, Este trabalho daqui é um estudo de coorte longitudinal com medidas repetidas em modelo de efeitos mistos, pioneiro que examina como a atividade geomagnética afeta a variabilidade da frequência cardíaca. Nós já vimos, a doutora Lenizes apresentou acho que duas, não, trabalho, dois trabalhos, ou dois webinars atrás, ela apresentou
relação entre a variabilidade da frequência cardíaca, inclusive explicando como eletrofisiologista que é. Então, ele fala que é um trabalho pioneiro. É, essa variabilidade da frequência cardíaca foi testada em 684 homens idosos do Normative Aging Study em Boston. Esse é um estudo já antigo. A idade média desses pacientes foi de 73,3 anos, variando entre mais ou menos 6,7 anos. 97% dos pacientes eram brancos e foram 17 anos de acompanhamento entre 2000 e 2017. Eles utilizaram para exposição geomagnética, o índice planetário, KP, que vai de 0 a 9, que reflete a intensidade de distúrbios geomagnéticos. 8 janelas de exposição, 0 a 3 até 0,24 horas antes de fazer antes do eletrocardiograma. Então, eles mediram antes de ser feito o eletrocardiograma. E houve exposição contínua e também dicotomizada, no percentil maior que 75%, que mostra uma atividade geomagnética intensa. As medidas da variabilidade da frequência cardíaca fizeram a medição do RMS-SD, que é o que se usa para ver a variabilidade parasimpática, e o SDNN, que se vê a variabilidade global da frequência cardíaca. E foram obtidos de eletrocardiograma padronizado de 7 minutos. Esse estudo teve vários ajustes para idade, raça, IMC, tabagismo, PEC-IAS, pulso, medicamentos cardiovasculares, diabetes, uso de estatina, clima, tanto temperatura, umidade, como temperatura da sala, sazonalidade, poluentes. Então, foi amplamente ajustado. Que foi visto? Quais foram os resultados desse estudo? O aumento do índice geomagnético tem uma redução imediata e significativa sobre a variabilidade da frequência cardíaca. O efeito máximo ocorreu entre 6 e 15 horas antes da realização do exame, antes da realização do eletrocardiograma. Em períodos de atividade geomagnética intensa, houve diminuição da variabilidade parasimpática em menos 14,7 milissegundos e da variabilidade global em -0,82, ou em menos 8,2 milissegundos. Ou seja, reduções consideradas clinicamente relevantes, valores desse tamanho, para se ter uma ideia, são associadas em meta-análises ao aumento do risco cardiovascular. As associações mantiveram-se fortes, mesmo após o ajuste para poluentes. Ou seja, o efeito não é explicado por poluição atmosférica. A doença coronariana teve efeitos maiores e mais consistentes em quase todas as janelas. E nos diabéticos, os efeitos foram mais fracos e inconsistentes. Os autores sugerem que provavelmente por uma possível dessensibilização autonômica dos diabéticos. Este é o primeiro estudo em grande escala diz que associa distúrbios geomagnéticos com a redução da variabilidade da frequência cardíaca de forma imediata, de 0 a 24 horas antes do eletrocardiograma. E esse efeito foi considerado como robusto, estatisticamente significativo e independente da poluição atmosférica. Algumas associações mais fortes, como nós já falamos, paciente com doença coronariana apresentam maior vulnerabilidade, a disfunção autonômica
pode servir como um mecanismo biológico, ligando geomagnetismo tanto a arritmias cardíacas, como infarto, como mortalidade cardíaca, conforme demonstrado por estudos prévios dos mesmos autores. E o estudo abre espaço para considerar perturbadores geomagnéticos como fator ambiental cardiovascular relevante, especialmente naquelas populações que são vulneráveis. Este artigo, de fato, representa um marco na investigação dos efeitos de geomagnetismo sobre o sistema cardiovascular. É o primeiro grande estudo capaz de demonstrar com consistência estatística e ajuste de poluição que distúrbios geomagnéticos reduzem a variabilidade da frequência cardíaca em humanos, fornece um mecanismo fisiológico plausível para associação prévia entre atividade geomagnética e do campo de descargas geomagnéticas e mortalidade cardiovascular, traz um alerta especial para pacientes com doença coronariana, que mostra um efeito significativamente maior, mas permanece inconclusivo em termos de causalidade clínica e requer novos estudos. Este estudo daqui é o estudo retrospectivo de análise regressiva de longo prazo, que avaliou, durante 7.375 dias de observação, pacientes, no total de 5.917 em dois hospitais. Os pacientes que entraram nesse estudo observacional foram pacientes diagnosticados com infarto na Lituânia, sendo que 58% dos pacientes eram homens. O objetivo desse trabalho era provar a hipótese estatística da existência de uma relação a longo prazo entre o campo magnético terrestre e o número de hospitalizados por infarto. Eles mediram através de magnetômetro local, onde se captou as ressonâncias de Schumann em 5 bandas de frequência, e os resultados que eles acharam foi uma relação instantânea de 24 horas insignificante. O estudo revelou relações significativas a longo prazo. Apenas as ressonâncias Schumann nas faixas beta e gama desempenham um papel importante na determinação dessas relações ao longo prazo, ou seja, só aquelas que são consideradas elevadas. A relação entre o campo magnético e o infarto, eles dizem que ficou confirmada em janelas de 180 dias, que apenas frequências altas, beta e gama, mostram impacto consistente. Eles mesmo falam que é um estudo observacional, sem estabelecimento de causalidade direta, e falam no potencial para a inclusão de fatores ambientais eletromagnéticos na avaliação de risco cardiovascular, como plausível para pesquisas futuras. Este outro estudo também aqui, ele já analisou a relação entre as frequências da ressonância de Schumann e as taxas de mortalidade por infarto do miocárdio no Sul e no Nordeste. É aquele mesmo grupo que estudou AVC, nesses mesmos locais, utilizou os dados geomagnéticos de 1996 a 2022, das estações de São Luís e São Martinho da Serra. O objetivo era justamente analisar a relação entre as frequências de Schumann e as taxas de mortalidade no Sul e no Nordeste. Mesma coisa, coleta de dados geomagnéticos, uso da transformada discreta de Fourier para identificar a frequência de ressonância de Schumann. A análise estatística foi um modelo de GRF13 para análise do campo magnético. Também utilizaram a correlação de Pearson entre as frequências de ressonância e as taxas de AM e análise de cluster caminhos para agrupar estados e padrões. Eles
relataram que a região sul exibiu uma correlação mais forte, significativa, menor que zero, P menor que 0,05 e predominantemente positiva, com as frequências de chumbo em todos os estados analisados. Aqui a gente já vê um viés, uma vez que nós sabemos que a doença coronariana, ela incide com mais frequência na temperatura mais fria, e os estados do sul do Brasil passam também por por climas muito marcados, o que no Nordeste nós não temos. O nosso inverno, na verdade, é chuva, não é frio de verdade. O campo magnético mais fraco, eles também tiveram como resultado o campo magnético mais fraco nas AMAs, que são as anomalias magnéticas do Atlântico Sul, e isso amplifica impacto geomagnético na saúde cardiovascular. E a região Nordeste apresentou associações menos consequentes. A gente vai para a mesma coisa, menos consistente, exceto pelo Piauí. E a gente vai para aquela mesma história do grupo de AVC. Eles concluem que as variações nas frequências da ressonância afetam a saúde cardiovascular vascular, especialmente no sul do Brasil. Três clústeres distintos de estados identificados com diferentes padrões de mortalidade por infarto. Eles consideram variações geomagnéticas na análise de risco cardiovascular em regiões expostas como uma implicação clínica do trabalho, mas eles dizem que há necessidade de mais estudos sobre efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde pública. Com relação à angina pectoris, esse também é um estudo retrospectivo e ecológico de correlação entre séries temporais, ambientais e hospitalizações. O que é que este estudo tinha como objetivo? Avaliar as variações no campo magnético da Terra, se elas estão de fato associadas em escala semanal com o número de hospitalizações por angina ou síndrome coronariana aguda. Foram 70 participantes com síndrome coronariana aguda, 425 homens e 275 mulheres. As idades médias das mulheres era superior à dos homens, mas todos na faixa etária de idosos. E os dados foram coletados através de prontuários clínicos, angiografia coronária, né, o CAT, e medições do campo magnético via magnetômetro. Neste estudo, era necessário que os pacientes tivessem a cineangiocoronariografia e a troponina também elevada, o que causa um viés, já que a angina instável ela deveria ocorrer com alterações eletrocardiográficas, mas sem alterações de troponina. A análise também foi aquela mesma correlação de Pearson, é, havendo, desculpe, havendo uma sazonalidade, né? O ano, nesse caso, foi dividido em duas metades, da semana de 1 a 26 era uma metade, de 27 a 52 uma outra metade, para ver se havia essa possível variação sazonal. E eles analisaram separados por sexo e por tipo de lesão coronariana. Inclusive, eles separaram aqueles pacientes que tinham lesão de coronária esquerda. E aí, o que é que eles concluem nesse trabalho, né? Eles relatam correlações estatísticas significativas, embora em geral fracas e moderadas, entre a intensidade da variação do campo magnético terrestre e o número semanal de hospitalizações por síndrome coronariana aguda. Em mulheres, eles acharam intensidades mais elevadas das bandas beta e gama estiveram correlacionadas com maior número de casos ao longo do ano, em todo o ano. Naqueles pacientes que tinham lesão de artéria coronária esquerda, os homens tinham maior variabilidade nas bandas do campo magnético, nas bandas delta, teta, alfa e beta, e que correlacionaram com maior número de síndrome coronariana aguda, enquanto que as mulheres só tinham a relação quando as ressonâncias magnéticas estavam variando na, na,
nas bandas gama, que são as mais altas. E eles dizem que os achados reforçam a hipótese de que fatores ambientais magnéticos naturais podem ter papel modulador em eventos de síndrome coronariana aguda e, portanto, justificam mais estudos. E aí a gente vai para as limitações apontadas pelos próprios autores do artigo, né? Apenas um hospital foi incluído, casos de síndrome coronariana aguda em outros hospitais da região não foram contabilizados, para você ter pelo menos uma comparação. Pacientes com angina instável, mas sem lesão coronariana significativa, foram incluídos sem diferenciação. Isso pode diluir a interpretação de lesão e sintomas. Não foram consideradas comorbidades, status bioquímico, ou outros fatores de risco que são potenciais confundidores, e aquela velha história. É um desenho ecológico. Casos agregados por semana, mais média de campo magnético. Então, isso impede, de fato, a inferência de causalidade. Com relação à fibrilação atrial, esse estudo retrospectivo, também observacional e ecológico, baseado em correlação semanal, analisou as correlações do campo magnético terrestre, a variação do campo magnético terrestre no tempo e as internações por fibrilação atrial. Também vamos àquela mesma coisa, um N pequeno, foram só 251 pacientes, média de idade de 67 anos, 88% desses pacientes eram hipertensos. As medições foram feitas também, divididas em banda delta, teta, alfa, beta e gama. A correlação também que usaram foi aquela mesma correlação de Pearson, com significância menor do que 0,05, e também dividiram temporalmente em primeiro semestre e segundo semestre. O que que eles acharam de resultado, né? Que no primeiro semestre as correlações fracas a moderadas, porém significativas, entre fibrilação atrial aguda e variação de campo magnético de baixa frequência. Delta, a frequência delta, a banda delta em homens e mulheres, e a teta apenas em mulheres, demonstrando justamente que quanto mais alta, mais seria a influência nas mulheres. A interpretação dos autores é que maior atividade em baixas frequências aumenta o risco de fibrilação atrial. E que os campos magnéticos mais fortes em baixas frequências estão associados a episódios de fibrilação atrial. Uma coisa interessante que eles viram é que o subgrupo de hipertensos era em torno de 90% da amostra, os achados contraditórios aos da população geral. No ano completo, a fibrilação atrial em hipertenso correlacionou-se com altas frequências. No primeiro semestre, nenhuma correlação significativa. No segundo semestre, as correlações moderadas e positivas em quase todo o espectro, exceto delta. E eles correlacionam como significativa, já vem com uma correlação significativa entre a fibrilação atrial e o primeiro e a variação do campo magnético terrestre no primeiro semestre. As baixas frequências seriam provocadoras, digamos assim, de fibrilação atrial. As altas frequências poderiam ser protetoras, exceto nos hipertensos, nos quais seriam potencialmente deletérias. E a sensibilidade individual ao geomagnetismo é, poderia coexistir. Vamos de novo para aquela mesma coisa. Limitações muito relevantes descritas pelos autores, que caem exatamente nas mesmas observações que já fizemos anteriormente. E aí, o que que a gente conclui dessa interação entre o campo magnético da Terra e o coração? Primeiro, que as ressonâncias de Schumann e as variações geomagnéticas são fenômenos reais, física observada. Estudos observacionais mostram associações repetidas entre atividade geomagnética e marcadores fisiológicos, como, por exemplo, variabilidade de frequência cardíaca e eletroencefalograma. Isso seria um grau de evidência considerado como forte.
consideram, o que a gente pode ter também é que o geomagnetismo está associado à redução da variabilidade da frequência cardíaca, e isso, aquele estudo, o Normative Age Study, demonstrou, o que constitui um mecanismo plausível, sim, seria a disfunção autonômica, que poderia elevar o risco cardiovascular. E isso nós teríamos um grau de evidência moderado. E estudos ecológicos que correlacionam diretamente variações locais, faixas gama, por exemplo, com aumentos semanais de infarto, síndrome coronariana aguda, angina instável, têm alto risco de viés e são geralmente não ajustados e frequentemente não replicados. Estes achados não provam causalidade e não devem guiar a prática clínica. O nível de evidência é um nível de evidência fraco para que para que a gente possa afirmar que sim, existe interferência do campo geomagnético com a incidência e a prevalência dessas doenças cardíacas. E o que isto tem a ver com a espiritualidade? Ficamos aqui até agora num, num webinar do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular e fizemos uma viagem sobre um monte de coisas. E o que que isso tem a ver com a espiritualidade? Bem, alguns observadores notaram que os aumentos de variação da frequência cardíaca têm a ver com coerência cardíaca e que frequentemente acompanham estados de calma, bem-estar e práticas contemplativas, como meditação, oração. Alguns grupos sugerem, inclusive, que a sincronização entre a variabilidade da frequência cardíaca e os campos geomagnéticos explicaria experiências de conexão coletiva e espiritualidade. Existem relatos anedóticos e estudos correlacionais mostrando sincronia entre variações geomagnéticas e relatos de experiências subjetivas, como, por exemplo, o pico emocional, sensação de ligação, mas isso é correlacional e sujeito a viés de confirmação. Efeitos sazonais e confounders, como luz, clima, poluição, atividade social. A ponte entre mudanças ambientais, dando pequenas alterações autonômicas, né, que são medidas, que também podem vir a dar experiências espirituais subjetivas, carece de provas experimentais diretas, replicadas e controladas. Muitos trabalhos que afirmam ligação espiritual são de natureza especulativa, com amostras pequenas e ou de origem não peer review e ou promovidas por grupos com interesses interpretativos. Então, que eu diria com relação à espiritualidade? Sim, há sinais confiáveis de que o ambiente geomagnético pode influenciar aspectos da fisiologia cardíaca, principalmente via sistema nervoso autônomo e a variabilidade da frequência cardíaca, e aumentar o risco em indivíduos vulneráveis durante eventos extremos. A conexão com a espiritualidade é até agora especulativa, plausível como hipótese, porque a variabilidade da frequência cardíaca se associa a estados de calma e ressignificação, mas não há provas causal robusta de que variações do campo magnético terrestre causam experiências espirituais. Para quem trabalha clinicamente, como nós, considere que tempestades geomagnéticas são mais um fator ambiental a ser estudado em populações de alto risco. Não é hoje motivo para intervenção direta, mas pode explicar parte da variabilidade em sintomas e eventos. Por fim, eu trago para vocês a deusa Maia. A deusa Maia é a deusa hindu da ilusão e dos sonhos. E muitas vezes falamos, inclusive, quando estamos lidando com espiritualidade,
os véus de Maia, que há necessidade de irmos retirando esses véus de sonhos, de ilusão. A deusa Maia, ela também é a representação da dualidade. E eu trouxe ela porque eu acho que quando a gente está lidando com ciência e espiritualidade, vem a dualidade como se fossem duas coisas completamente distintas e como se não pudesse haver uma associação entre elas. Como eu falei, as nossas evidências científicas, a lá Descartes, como manda o modelo de Descartes, o modelo científico, elas não mostram associação entre as interferência entre os campos magnéticos de forma muito segura, mas já tem alguma coisa com relação à variabilidade da frequência cardíaca, e talvez seja aí que a gente tenha o link entre a ciência e a espiritualidade. Existem algumas relações em que, à medida que você tem diminuição, um aumento dessa variabilidade cardíaca, significa o quê? Que a variabilidade cardíaca, a frequência cardíaca, ela vai se adaptando. E talvez o que a gente precise seja justamente de adaptações. Daí a espiritualidade vir linkar com resiliência, quanto menor, com maior a variabilidade da frequência cardíaca, maior a resiliência das pessoas. Claro que com modelos ainda não reproduzíveis da forma cartesiana, como nós cardiologistas estamos acostumados a fazer. E talvez tudo isso, tudo isso que a gente tenha colocado aqui, não tem comprovação científica plausível, mas existe possibilidade. E eu trago esta imagem do 13 Atlas, esse cometa que está sendo falado, você abre os jornais, tem lá, é, que só foi possível captar porque houve uma, uma maior. A lente dos telescópios, o telescópio utilizado tinha uma lente mais aguçada. Então, talvez o que a gente precise hoje seja de abrir um pouco mais os nossos olhos, as nossas lentes, para entender um pouco mais todos esses nossos. eh, esses nossos anseios de linkar a espiritualidade com a ciência. Só para quem não conhece o 3I Atlas, 3I significa que é o terceiro e objeto interestelar, e o Atlas, porque Atlas era o nome do telescópio que no Chile conseguiu identificar agora em julho de 2025. Obrigada a todos. Obrigada, Tequinha. Palestra realmente de um tema tão instigante, tão complexo, tão interessante, que deixa aí tantas possibilidades, tantas hipóteses Sim, a sim. serem estudadas, né? É bacana a gente trazer como o último tema do ano um tema que termina abrindo, né? Não Uhum. termina fechando, termina abrindo, termina levantando hipóteses, questionamentos inusitados, insuspeitos previamente, eu diria. Mas vamos ver, apesar do adiantado da hora, como é o último, se alguém tem alguma pergunta, um comentário. Lene, vamos nós. Parabéns, Tequinha. Sua apresentação foi maravilhosa. Eu aprendi um monte de coisas que eu nunca ouvi falar.
e fiquei assim extasiada com tanta novidade. Aí, enquanto você estava falando sobre a variável ressonância de Schumann e as variações geomagnéticas e sua influência sobre as doenças cardiovasculares e o aumento da mortalidade, principalmente por AVC, hemorrágico, IAM e outras doenças. Aí eu me lembrei que o Instituto de Estatística, o IBGE, recentemente publicou que a população, o estado do Brasil, onde as populações têm maior longevidade, é na Bahia. E você disse nesse seu estudo que a ressonância de Schumann, ela não se sabe por que não tem influência, tanta influência no estado da Bahia. Será que isso seria um dos fatores para essa zona azul brasileira, onde a longevidade é maior no estado da Bahia? O que você acha? Lene, tudo que a gente disser aqui é especulação, né? Comprovação a gente não tem. Eu poderia dizer que a Bahia é protegida por todos os santos, né? E não, a gente pode não estar errada por causa disso. Eu poderia te dizer que talvez essas áreas as AMAs, né, que nós falamos, essas áreas de maior, de menor captação do campo magnético, tem uma delas que está justamente nessa região da Bahia, que poderia ter essa influência. O fato é que nós não sabemos. Existem, claro, alguns fatores que a gente sabe mesmo por conta da cardiologia, que, por exemplo, a gente sabe que nos estados do sul, por ser mais frio, você tem maior incidência de descompensação, de insuficiência cardíaca, de doença coronariana, por conta justamente do vasoconstricção que o frio vem a trazer. Mas é tudo, nós não temos. Ainda não temos nada de fato que possa afirmar essa diferença. E assim, quando você vai ver os outro estudo que partiu desse daí mesmo, o estado que não teve correlação já foi o Piauí. Então, não dá para você fazer a analogia Correlacionar. com variações de campos magnéticos, porque o local que captou o campo magnético do Piauí foi o mesmo que captou daqui da Bahia, né? E as tempestades geomagnéticas, elas se dão no espaço, na ionosfera como um todo, e não num local diferente. Então, não dá para a gente aferir nenhuma correlação, não. Pelo menos até o meu entendimento. Essa é uma área muito interessante, mas muito ampla, porque entram muitos fatores, né, ligados à espiritualidade, mas não é só a espiritualidade, só a medicina em si, ela já é bastante complexa. A espiritualidade tem também suas complexidades e suas nuances. Aí É, entra o fator psicológico, psiquiátrico, são muitas variáveis, isso. mas eu acho que nós já estamos dando um grande passo ao começar a estudar e a falar sobre esses assuntos que até então é um tabu no Brasil e no mundo, onde os médicos que falam sobre isso são considerados loucos, outliers, né? São pessoas que estão fora do padrão. Mas nós sabemos que tem coisas que não podem ser provadas, mas que podem ser sentidas. E essas coisas não são quantitativas. É. Aí eu posso te dizer, assim, a minha percepção é que primeiro, os estudos que tem com espiritualidade, na verdade, não são de espiritualidade, são de religiosidade,
né? Que Hum. são práticas de orações, práticas de crenças mesmo. E a gente está tentando dar metodologias que a gente usa em coisas concretas para coisas que são subjetivas e que são muito individuais, porque as percepções que nós temos é, das coisas leva em consideração não só nossas crenças, como as nossas vivências, como as nossas experiências que nós já tivemos até este momento. Eu sempre falo isso nas nossas discussões. Eu acredito que nós ainda vamos descobrir qual é a forma que vamos ter para fazer essas mensurações. Porque, de fato, não deve ser apenas não deve ter apenas as influências do corpo físico. Dentro da ciência, nós acabamos somente vendo o corpo físico. E a gente sabe que existe interação. Hoje, a própria cardiologia já admite que o corpo emocional também contribui de forma positiva e negativa Importante. como um fator de risco para doenças coronarianas. É, e a gente precisa talvez adentrar mais o campo do mental, sabe? E encontrar formas de chegar a às conclusões que sejam plausíveis. E também a gente saber que algumas coisas nós ainda não temos. O nosso telescópio visual ainda não tem conhecimento suficiente para captar o que vem de fora do nosso sistema solar. É. Mas tudo isso são crenças. Bom, Parabéns, viu? Mas foi muito bom, muito interessante. E eu aprendi muito, muita coisa que eu não sabia. todos nós, né, Helene? Muito bacana. Eu acho que a gente pode ir se encaminhando, né, para o final, já passamos assim 26 minutos, na verdade, de tão interessante que é o assunto. E quaisquer outras questões, vocês podem enviar um e-mail para o e-mail que eh, através do qual receberam o link, que a gente repassa para a Tequinha e ela com certeza poderá conversar mais detalhadamente com essas pessoas. Então, resta mais uma vez agradecer muito a Tequinha, agradecer muito a presença de todos e agradecer também assim ao universo, a esse momento, a essa possibilidade que estamos tendo de explorar esses territórios assim tão vastos, tão desconhecidos e que aos pouquinhos vão se abrindo em possibilidades de estudos, possibilidades de reflexão e, quem sabe, possibilidades de tratamento, possibilidades de promoção da saúde, de prevenção. Então, muito obrigada. Eu vou interromper a gravação e espero que no próximo ano a gente possa estar aqui outra vez e a gente possa estar aprofundando outras questões. A preocupação principal do DENCA Bahia é, é sair um pouco do conhecido, é sair um pouco daquilo que tem sido muito, 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 muito discutido. Não que não seja importante, não é isso, mas é o nosso jeito, é o nosso estilo, está desbravando outros territórios. Foi isso que a gente fez esse semestre, com muito sucesso, e foi muito bacana. Muito obrigada a todos, uma boa noite, tenham todos um Feliz Natal, boas festas, uma excelente entrada de ano. Tchau! Tchau, turma. Bom Natal para todos. Até para o ano.